Mauro, acorda ele, por favor. Já começar a empreender papo agora. Não, trabalhar. Gravar empreender papo. E aí pessoal, bem-vindos a mais um Empreender Papo, hoje sobre produtividade. Aqui do meu lado o Luiz, do outro lado o Milu e eu, o Gabriel. O que a gente vai falar hoje, primeiro o que significa ser produtivo, depois a diferença do que é urgente, do que é importante, depois a questão de produtividade em equipe, a importância de ganhar hábito e para finalizar algumas ferramentas para ajudar na produtividade no dia a dia da empresa. Inclusive a gente vai agradecer bastante o feedback que o pessoal mandou, muitas dicas, muita coisa legal. A gente já mudou aqui um pouco o cenário, tá um negócio mais natural. Inclusive se alguém quiser colocar publicidade aqui, pode anunciar com a gente. O espaço é nosso, a gente anuncia empreendimento, mas tudo bem. O primeiro tópico, como a gente discutiu, é o que é ser produtivo mesmo, né? Então Luiz, fala um pouquinho pra gente aí, antes de começar a discutir o que é ser produtivo. É que tem muita gente que acha que ficar ocupado é ser produtivo e, na verdade, não tem uma causa direta, uma relação direta entre esses fatores. Por quê? Você consegue ficar ocupado muito tempo e fazendo besteira ou não, mas você consegue ocupar seu tempo facilmente, sem, na verdade, produzir algo. Ser produtivo vem de produzir algo que seja útil ou que você considerou que era seu objetivo naquele tempo. Tem muito a ver com não só eficiência de trabalho, mas também eficácia em cumprir esse objetivo. Por sinal, a gente tem um post no Saia do Lugar, que ficou bem famoso aí, o pessoal gostou bastante, que chama As 3 diferenças entre a pessoa produtiva e a ocupada. E uma das coisas bem interessantes disso é que a pessoa ocupada, ela consegue se manter ocupada mesmo que ela não faça nada, é impressionante. Ela segue um negócio que a gente chama de lei de Parkinson, que é que o trabalho se expande de forma que ele consiga ocupar todo o prazo. Então você dá um prazo folgado para uma pessoa ocupada, ela vai dar um jeito de se ocupar. Para uma pessoa produtiva, ela, mesmo que o prazo esteja apertado, ela vai conseguir ser eficiente e vai conseguir produzir nesse meio tempo. É o famoso vai levando com a barriga. Então, eu tenho isso de vez em quando. Eu tenho barriga. Milu, fala um pouquinho pra gente então dessa questão de urgência e de importância das tarefas. Porque assim, no dia a dia da empresa a gente costuma apagar bastante incêndio, costuma vir problema toda hora e isso, querendo ou não, mina um pouco a produtividade, né? Sem dúvida. Um modelo que eu gosto bastante é do livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, e ele faz uma matriz que é bem visual, que a gente vai conseguir fazer na edição, que é assim: você tem de um lado as coisas pouco importantes e muito importantes, pouco urgentes e muito urgentes. Daí, o que é muito importante e muito urgente, você sabe que você precisa fazer, o negócio está urgente lá, você vai e faz. É razoavelmente tranquilo. A gente tem também as coisas que são importantes, mas não são urgentes, então ficam mais ou menos nesse quadrante. Aquelas coisas que você sabe que você precisa fazer, um novo hábito, mas não tem nenhum tipo de prazo, não tem ninguém te pentelhando para fazer esse negócio rápido, então você vai enrolando um pouco nesse negócio. Por outro lado, tem as coisas que são urgentes, mas não importantes, que normalmente são relacionadas a alguém ficar te pedindo alguma coisa. Então, alguém fica botando urgência, falando, não, preciso disso pra ontem, porque, convenhamos, se é urgente e não é importante, é porque você não valoriza aquilo. Então, provavelmente é importante pra outra pessoa, mas não pra você. Então, esse tipo de tarefa que se encaixa nessa categoria. E tem as coisas que não são nem importantes, nem urgentes. Então, se você ficar enrolando, mexendo no Facebook, ver e-mail a cada 2 segundos, o mundo não vai acabar se você demorar um pouco mais. Então ficar sempre conferindo isso entra nesse outro quadrante. E o problema é que geralmente as tarefas urgentes e não importantes, a gente tem uma dificuldade de perceber isso, elas acabam tomando um grande espaço do dia e como você não planejou as realmente importantes, elas sempre ficam para depois. Então você fica matando problema, né, apagando incêndio o dia inteiro e fica largando para lá o que é realmente importante. A dica daí é que vale a pena então o pessoal se organizar, pega tudo que tem de tarefa, vê o que é realmente importante e vê aquelas que só aparecem, que são mais urgentes mesmo. E deixa pro lado, produz primeiro que... Porque sempre tem aquela preguiça inerente e o pessoal fala, eu posso matar esse monte de pendênciazinha pequena que enche o saco mesmo, apesar de não ser importante, ela realmente enche. Mas fala, não, mas puta, esses aqui eu preciso de 1 hora e não vou ter 1 hora direto, não sei o que, não.
se organiza pra ter esse tempo, porque é o mais importante. Um exemplo mesmo, por exemplo, é você ficar online no Gtalk, no MSN, você está fazendo uma tarefa muito importante, ou alguém te chama ou o telefone toca. Você tem medo daquilo ali ser mais importante do que a sua tarefa que você está fazendo, mas geralmente não é. A não ser que você esteja esperando o telefonema, aí você foca e atende. Se não, larga pra lá, foca no que é produtivo mesmo, acaba aquilo ali e depois você vê quem te ligou, a quem concentração também. O problema é quebrar uma linha de raciocínio, né? Se a gente for pensar numa fórmula de como lidar com esse tipo de tarefa, eu diria o seguinte: o que é urgente e importante, você já faz de qualquer jeito, isso é razoavelmente tranquilo. O que é urgente e não é importante, vale a pena você sempre ficar avaliando. Será que esse negócio vale a pena ser feito? Porque se realmente não for importante, for simplesmente urgente, for alguma pessoa te pedindo, você fala, olha, não vai dar pra fazer, ou então você tira a urgência daquele negócio. Você fala, olha, vou responder na hora que der tempo, que eu tiver afim, mas esse negócio não é urgente. Então você ou tira a urgência, ou você fala, não, isso realmente é importante, e aí você sobe na categoria. O que não é nem urgente nem importante é razoavelmente fácil. Você simplesmente não faz e boa. Então é questão de se disciplinar. E o que é importante, mas não é urgente, a melhor forma de lidar com esse tipo de tarefa é tornar urgente. Como que você faz isso? Você define um prazo. Então aquele negócio que você fala, eu quero começar a academia. Pô, quando que você vai realmente começar a academia? Você vai fazer um teste de uma nova ferramenta? Você vai criar um produto novo? Quando você sempre fica enrolando, a melhor forma é coloca um prazo, porque aí no dia que o prazo chegar, você vai olhar esse negócio e falar, puta, isso é importante que eu defini aqui e é urgente porque está definido para hoje. Então essa é a melhor forma de trabalhar com esses 4 tipos de tarefas. Um método que adiciona aí é você também quebrar em etapas. Sim. Então, por exemplo, putz, eu preciso ficar mais saudável. Porra, isso é muito importante, mas você vai adiar infinito enquanto puder. Então você fala, primeira coisa, me matricular na academia. Depois, ir 3 dias por semana, ir 4 dias por semana, e por aí vai. Bom, um pouquinho sobre produtividade de equipe, né? A maioria das pessoas que assiste a gente tem empresa ou tem algum projeto rolando, e é um negócio que funciona muito bem aqui na empresa. Somos em 7 pessoas, então é uma equipe razoavelmente pequena, mas sempre dá para dividir os grupos, né? Se for de uma empresa maior, divide em equipes menores. E o que a gente faz? Tem 2 atividades nossas que são essenciais para essa produtividade. A gente faz uma reunião a cada 15 dias, que é a reunião de sprint. A gente define metas para os próximos 15 dias, tanto o pessoal de desenvolvimento quanto o pessoal de clientes, que é o que a gente faz, né? Na próxima reunião de sprint a gente confere se tudo que a gente planejou foi feito e planeja para a próxima. Outra coisa que a gente faz que ajuda bastante é acompanhar absolutamente todo dia as atividades de todo mundo. A gente definiu o horário todo dia às 9h30 da manhã. Reúne o time inteiro, a gente tem 15 minutos para passar por todo mundo. As tarefas não precisam ser muito bem detalhadas, mas resumindo tem que falar o que eu fiz ontem e o que eu vou fazer hoje. No outro dia, você vai ter que fazer a mesma coisa. Isso é legal que você acaba se cobrando também, porque você precisa apresentar para todo mundo o que você fez. Chegar no dia seguinte e falar, então, ontem eu não fiz nada, ontem eu mandei e-mail. Eu atualizei meu status no Facebook. Ontem eu mandei e-mail. Pô, você teve 8, 10 horas e você só mandou e-mail. Pô, beleza, se for algum e-mail importante, você fala, olha, tem que mandar e-mail para essa pessoa sobre tal assunto, mas mandar e-mail E de um ponto motivacional, ajuda muito a dar noção de progresso da empresa como um todo. Então você não fica só preso no que você sabe que você fez e tá avançando, mas você tá vendo como a equipe como um todo tá fazendo a empresa avançar. E 2 coisas bem importantes disso que ele mencionou é que, primeira coisa, não adianta você ficar puxando as pessoas para fazer um negócio no meio do dia. Então usa a reunião diária para conseguir puxar as pessoas. Então fala, olha, a gente vai precisar fazer uma reunião, beleza, que horas? Vamos combinar, porque se chega no meio do dia, fala, você tá de bobeira aí, você tem que sincronizar 2 pessoas de bobeira para fazer um negócio, então você sabe que vai depender de alguém, já combina um horário, então vai deixar aquele negócio urgente, mas no momento certo. Isso é um negócio bem interessante. E outra coisa é você sempre avaliar qual foi o seu progresso. Então a forma de ser produtivo, além de fazer um planejamento bem organizado, é você revisar. Não adianta nada você falar, olha, daqui a 1 semana eu quero ter esses objetivos. Aí chega a semana que vem, você olha mais ou menos o que você fez, você não compara com a sua promessa, então você não consegue ter uma noção real de progresso. Então por isso que toda reunião nossa, o primeiro ponto de pauta é o que foi prometido na semana passada, o que a gente fez e o que a gente não fez. Na verdade, junto com isso, ainda tem o nosso, a gente chama o Semanário da Alegria. Parece redundante, às vezes é mesmo, mas toda segunda-feira a gente manda o que foi prometido para a semana anterior
e o que a gente vai fazer para a próxima semana. Então é meio que a versão semanal da reunião diária, só que a gente faz por e-mail. Só que aí, ao invés de todo mundo colocar, não, vou responder e-mails, vou falar com fulano, não. Você vai fazer promessas um pouco mais de alto nível. Então você vai colocar lá o que realmente vai fazer diferença para a empresa e não simplesmente processos mais comuns. A gente podia colocar... Normalmente de coisas importantes. Assim. Eu acho que a gente até podia colocar um print screen do e-mail que a gente manda, do semanário. Eu acho que é legal do pessoal ver. Bom, além disso, a gente já discutiu um pouquinho da importância do hábito na produtividade, né? Não adianta a gente fazer algumas coisas só de vez em quando. Então, Lucas, fala um pouquinho pra gente dessa importância, assim, de ganhar o hábito para ser produtivo mesmo. Essa questão do hábito é muito importante, principalmente porque ela não acontece. É uma coisa que as pessoas costumam sempre falhar, que é aquela promessa de fim de ano, que sempre vai virar uma realização no outro ano, mas você vai lá, esse ano eu vou na academia e vou ficar super forte, saradão, e aí isso vira uma semana de esforço, você vai ter um puta progresso porque você se mata naquela semana e aí depois decai tudo e não adiantou nada e não tem continuidade. Essa questão da continuidade é muito importante. E aí, quando você fala de continuidade, uma das coisas que você tem que ter é essa visão do progresso que o Miller falou. Que se você não vê que você está evoluindo, você desanima e você não continua insistindo naquilo para melhorar. Inclusive, essa parte de insistir é muito interessante você ir adicionando pouco a pouco pequenos hábitos dentro de um hábito maior para fazer se consolidar uma coisa maior. Então, eu vou correr, aí você vai, corre 5 minutos, depois você começa a correr 10 minutos, e aí corre 2 quilômetros, depois corre 5 quilômetros. E aí você vai evoluindo e criando um hábito que é promissor e ele vai te levar ao objetivo que você quer mesmo. E aí uma coisa mais prática, assim, porque isso é tudo muito filosófico, de certa forma, né? É um calendário do Jerry Seinfeld, que é uma metodologia que ele fez para aumentar a produtividade. A gente até tem um post no Sai do Lugar sobre isso, se vocês quiserem dar uma olhada depois, tá aqui. E esse post ele fala sobre o calendário que ele usa, que você vai marcando xizinho toda vez que você completa alguma tarefa, alguma missão que você se dá. O exemplo do correr. Todo dia que você correr, você vai marcar um xizinho ali no calendário. E aí, conforme você vai marcando xizinho, você vai formando uma corrente. E a ideia é você nunca romper a corrente. Conforme você vai fazendo a corrente, vai ficando uma mensagem mais forte de que se você falhar, você não tá falhando pouco, você tá falhando muito porque você jogou o esforço de trás fora. Então, sempre ficar manejando assim e confiar que você vai conseguir deixar essa corrente eterna, assim. Você tem que confiar que você vai conseguir cumprir esses Quanto hábitos. maior a corrente fica, mais você olha e fala, pô, não, hoje eu tenho que ir porque mandei tão bem nos últimos dias, não quero voltar do zero a minha contagem aqui de xizinho. Né? Eu tô fazendo isso pra algumas coisas e acontece assim, é normal de vez em quando acontecer algum imprevisto, não poder, ou ficar cansado e tal. Vamos supor, às vezes eu consegui 16 dias de leitura diária. Por algum motivo, no 17º eu não consegui. Quando eu for recomeçar minha corrente, eu não aceito menos que 16. Porque eu já consegui uma vez, se eu não conseguir de novo é ridículo. Então você fica também nessa pilha de não parar. Você fica na pilha de eu não posso deixar de marcar meu xizinho. Isso eu tenho passado pra muita gente, o pessoal tem curtido. A gente sempre defende assim, faz as coisas com o recurso que você tem. Então se você não tem um calendário, desenha na parede, cola uma folha de papel, escreve, mas tem um aplicativo que é muito bacana, que é o Strix. A gente vai colocar na tela para vocês verem, mas basicamente você vai marcando nele de maneira bem simples o que você já fez, você define as metas e ele te coloca os dias que você está fazendo e o seu recorde. Então é muito importante para você não ter essa coisa de voltar atrás no recorde que você já cumpriu, assim. Falando em ferramenta, o pessoal mandou pra gente no Facebook algumas dúvidas, sugestões e tal. E uma delas foi aqui do Eduardo Cruz, perguntando o que é melhor pra gestão de tempo, se é agenda física ou agenda virtual. E se a utilização de agenda é realmente importante para traçar as tarefas mais importantes do dia. Eu já respondo que, assim, a melhor ferramenta, ou a física ou a virtual, é a que funciona pra você. Então... Seja agenda, um aplicativo, o papelzinho ficar do seu lado, a mão, o Lucas usa muito a mão. Enfim, o que funcionar. Uma coisa que a gente costuma sempre falar é que o que importa não é mesmo a ferramenta, assim, não é a tecnologia que você usa, mas sim o conceito que está por trás da tecnologia.
E o André Guzmão mandou aqui pra gente. Eu gostaria que falassem sobre metodologias ágeis de desenvolvimento, como Scrum, uso de Kanban, entre outras. E é até bem legal o André falar disso, porque a gente usa bastante aqui no Empreendemia o Scrum, o Kanban, para gerenciar nossos projetos mesmo. Inclusive, André, acho que vale a pena guardar um pouquinho a resposta pra gente fazer um episódio bem focado nisso, porque tem assunto, né? Falar de desenvolvimento de produtos, é muita coisa que a gente já fez relacionada a isso, que a gente já falou, tem inclusive nosso e-book, que com certeza vai estar o link aí também na descrição do post. E sobre Scrum, para já adiantar o assunto pelo menos, a gente coloca um vídeo, ele tá em inglês, mas para entender o conceito já é suficiente. Depois faz um episódio só para isso, que eu acho que é bem legal focar bastante. Só pra gente finalizar, falando de ferramentas, eu acho que tem algumas ferramentas que não são exatamente de produtividade, mas que contribuem diretamente para a produtividade do dia a dia, para as equipes e tal. Pois é, já há um bom tempo a gente usa ferramentas de gestão financeira, muito tempo a gente usou Excel e acho que a maioria das pessoas ainda usa o Excel para controlar as finanças da empresa ou até pessoais, só que a grande questão é que tem muita gente que já estudou isso muito mais tempo e que fez um sistema muito mais fácil de utilizar. No caso do Conta Azul, ele é muito legal porque além de fazer um controle financeiro muito fácil e já você conseguir visualizar os potenciais resultados, ele tem duas funções que fazem muita diferença para você gastar muito menos tempo em processos como gestão financeira, que não são essenciais em relação ao seu produto ou serviço. Um é a emissão de nota fiscal, ou seja, você não precisa ir lá até o site da prefeitura, fazer login, captcha, não sei o que, botar as coisas. Não, você faz direto a partir da movimentação financeira, já emite nota fiscal. Isso é lindo. E a outra ferramenta é a emissão de boletos. Então você cadastra lá rapidinho o seu banco e também colocou a movimentação financeira, já pede para enviar o boleto. Inclusive, para quem é leitor Sai do Lugar, usuário Empreendemia, enfim, quem acompanha a gente, o pessoal do Conta Azul resolveu dar um desconto bem bacana. 50% de desconto na mensalidade durante os primeiros 6 meses. Eu, como o cara que cuida das finanças, posso falar, a gente usa e realmente aprova e eu recomendo. Então aproveite esse desconto que ele não vai durar para sempre. Para aproveitar o desconto é só usar o código na hora de pagar chamado Empreendemia, não é tão difícil assim. Bom, pessoal, por hoje era só. Mandem mais feedbacks, mais sugestões, mais críticas via YouTube, via Facebook, por e-mail. Bem legal ver a participação do pessoal, os comentários. Muito obrigado mesmo. E rumo ao 3º episódio agora. Valeu. Valeu. O que é um plano de negócio? Acho que essa que é a grande dúvida do pessoal, né? Então o pessoal pensa em empreender, pensa em plano de negócio. O plano de negócios ele é um guia, não é uma coleira. Daí tem o livro, que é Geração de Plano de Negócios, tá em português. O grande tchan desse livro é que você consegue fazer isso